Fala galera focada na física, professor Thiago Boechat de volta. Eu estou trazendo hoje o gabarito comentado da prova da UERJ. Aconteceu hoje, domingo, dia 4 de dezembro de 2022. Estou trazendo aí as questões de física para a gente poder fazer junto. Se você tiver alguma dúvida, você pode sanar ela agora e, se tudo der certo, você vai ter gabaritado essa prova aí. Vamos junto fazer? Bom, primeira questão é a questão 33. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que na altitude de 9.000 metros a água entra em ebulição a 70 graus Celsius. Com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a... Bom, então ele quer que a gente converta esse valorzinho daqui em graus Celsius, para a escala Fahrenheit. Bom, aqui, como a gente tem um valor e não uma variação, a gente aplica a equação graus Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, o que a gente vai fazer é substituir aqui o 70 no lugar desse Czinho. Então, vai ficar 70 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. A gente pode simplificar aqui esses dois, O 70 com o 5, aqui fica 1 e aqui fica 14. E eu ainda posso pegar esse 9 que está aqui e jogar para cá, multiplicando, não é verdade? Bom, vou pegar aqui a caneta preta de novo. Vai ficar 14 vezes 9 igual a F menos 32. Esse 32 negativo que está aqui do lado direito, ele pode passar positivo lá para o outro lado. Então, vamos passar ele. E aqui a gente faz essa conta, Então, 14 vezes 9 dá 126, então fica F igual a 126, que é a continha aqui, que a gente fez, do 14 vezes o 9, mais esse 32. Então, isso vai ficar 158 graus Fahrenheit. Gabarito, letra D. Ok? Vamos para a próxima. Questão número 34. No gráfico a seguir, está representada a variação da força elétrica de repulsão entre duas partículas de cargas idênticas. Talvez essa seja a informação mais importante aqui do enunciado, Porque se elas são de cargas idênticas, na equaçãozinha que a gente utiliza para calcular a força eletrostática, lembrando, a força elétrica é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Como a gente está trabalhando aqui com cargas idênticas, esse Q1 vezes Q2, ele se torna Q vezes Q, que vai ser Q ao quadrado. Tá legal? Dispostas em um mesmo meio. Veja que ele não fala que meio é esse, Então não vai se empolgando, apesar que se você fizer isso, você não vai errar a questão. Mas o K aqui não é aquele 9 vezes 10 a 9 que você atribui para o vácuo, tudo bem? Bom, dispostas em um mesmo meio em função da distância D entre elas. Há uma distância de 6 milímetros, toma cuidado, Ele não usou milímetro na escala para o gráfico, ele usou metro, ok? Nesse mesmo meio, a força elétrica de repulsão entre essas partículas em newtons é igual a... Cuidado, a força aqui está com um produto de 10 a menos 5. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escolher esse valor de força aqui para trabalhar. Por quê? Porque a distância dele é 1 metro. E aí, naquela equação que a gente estava usando ali em cima, isso aqui vai ficar assim, 36 vezes 10 a menos 5, no lugar da força elétrica, é igual a K, que eu não sei que meio é esse, então K qualquer, vezes o Q ao quadrado, sobre 1 ao quadrado, que é 1 metro ao quadrado. Esse 1 ao quadrado não serve para nada, então eu posso dizer que K, Q ao quadrado, é igual a 36
vezes 10 a menos 5. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a força para 6 milímetros de F'. Então vai ficar assim, ó, F' é igual a K vezes Q ao quadrado, que adivinha? Nós já sabemos quanto vale. 36 vezes 10 a menos 5. Porém, não podemos esquecer que a distância ela deve ser usada em metros. Então, fica 6 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Então, sobre, vou botar entre parênteses, 6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, F' vai ficar, no lugar de K, que é ao quadrado, 36 vezes 10 a menos 5. E fazendo essa continha aqui, vai ficar 36 vezes 10 a menos 6. Eu costumo brincar com meus alunos e dizer para ele, olha, tudo que você puder mandar para o inferno na física costuma deixar vocês felizes, né? Que infelizmente minha matéria sofre bullying. Então, o 36 vai para longe, eu tenho uma divisão de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Se ficar 10 elevado a menos 5 menos o menos 6, isso dá 10 elevado a 1 ou 10 newtons. Gabarito, letra B de Boechat. Show? Vamos para 35. Uma pessoa com dificuldade de enxergar com nitidez objetos próximos a seu rosto consulta um oftalmologista que prescreve a utilização de lentes com vergência de 4 dioptrias. Vejam que nós estamos falando de uma vergência positiva, correto? Uma vergência positiva representa, apesar da gente não utilizar na resolução da questão, mas é sempre bom lembrar, né? Isso aqui é uma lente convergente. Ok? Então ele quer saber qual é a distância focal em centímetros dessa lente. Então isso aqui fica assim, ó. A vergência ela é calculada como 1 sobre a distância focal. Então eu vou trocar a vergência e distância focal aqui de lado. A distância focal vai ficar 1 sobre a vergência. Então vai ficar, deixa eu apagar aqui esse igual, que não ficou bonito não. Então igual, substituindo ali fica 1 sobre 4 ou 0,25. Só que isso aqui está em metros. Passando para centímetros, 25 centímetros. Gabarito letra D. Show de bola? Vamos lá para 36. Ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo t, como representado no gráfico. No intervalo de tempo compreendido entre t igual a 0 e t igual a 15 segundos, a velocidade média do automóvel em metros por segundo é igual a... Bom, aqui é bom porque a gente não precisa... Olha, bom, aqui é bom, ficou legal, né? A gente não precisa se preocupar com conversão de unidades, porque a velocidade já está em metro por segundo e o tempo também. O que você precisa lembrar desse gráfico VT? Que aqui, ó, o que a gente calcula vendo a área desse gráfico? E isso, consegui ouvir você responder da sua casa. Aqui a gente calcula o ΔS, certo? E por que isso é importante? Porque para calcular a velocidade média, a gente calcula usando o ΔS total sobre o ΔT total. Então, velocidade média vai ficar ΔS total sobre o ΔT total. Bom, o ΔT total a gente já tem, né? Ele vai do 0 até o 15, então falta descobrir o ΔS. Isso aqui é um trapézio, né? Se você virar a cabecinha para a esquerda, você vai ver que aqui nós temos a base maior, aqui pequenininho nós temos a base menor, e aqui, ó, o tempo acaba sendo a nossa, vou botar aqui pequeno, ó, a nossa altura. Então, como o nosso ΔS vai ser a área, eu vou calcular ele aqui separadinho, tá? Então, vai ficar a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, isso é igual. A base maior
está indo de 0 até 24. Então, ó, 24. Mais a base menor está indo de 0 a 4. Então, 24 mais 4. Vezes a altura, que é 15. Não é verdade? Isso tudo dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 28 vezes 15 sobre 2. Bom, vamos simplificar agora esse 28 com esse 2, né? O 2 aqui vai sumir, vai dar 1, e aqui vai ficar 14. E o 14 vezes o 15 vai dar 210. Então, aqui deixa eu pegar o azulzinho, não é o preto não, aqui. Isso, 14 vezes o 15, então 210, e como é um ΔS, 210 metros, não é verdade? Dividindo isso pelo tempo, então a gente vai pegar, a gente já sabia a resposta, né? Vai ficar lá a velocidade média, então 210 sobre o 15, que vai dar exatamente 14 metros por segundo. Gabarito letra C. Show? Vamos lá, galera, vamos continuar. Questão número 37. Uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado e um chuveiro elétrico. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e da tensão de cada equipamento, conforme consta na tabela abaixo. A partir das informações disponíveis, a turma concluiu que a maior corrente elétrica se estabelece no seguinte aparelho. Olha só, aqui nós temos potência, né? O amarelinho. Nós temos potência e tensão. E ele quer saber sobre corrente elétrica. Então aqui a gente calcula essa corrente usando a fórmula do π. Então, P é igual a I vezes o U. Ou seja, a corrente, jogando a DDP para o outro lado dividindo, vai ficar P sobre U. Então, olha só, eu não vou nem calcular o da geladeira, porque se ele quer a maior corrente, veja bem, a maior corrente vai estar atrás da maior potência e da menor tensão, ou de uma relação entre elas que deu o maior resultado, que é o que a gente está buscando. Então, veja bem, entre a mesma tensão, 120, temos geladeira e ferro, eu só vou usar o ferro. Por quê? Porque eu quero a maior potência para ter a maior corrente. E entre 220 volts, eu só vou usar o chuveiro elétrico, que é a maior potência. Então, vamos lá. Vamos começar com o ferro. Vamos botar aqui assim, Fe, ferro elétrico. Tá? Então, a corrente do ferro elétrico vai ficar igual à potência, que é 2.520, vou botar aqui, dividido por 120. Isso dá exatamente 21 amperes. Agora a gente vai confrontar com a informação do chuveiro elétrico. Então, mesma coisa, hein? I é igual à potência 4.400 dividido por 220. Então, isso aqui vai dar 20 amperes. A maior corrente é a do ferro, gabarito, letra B. Tudo bem? Vamos para a próxima, 38. Para um experimento de estudos das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre esse sistema. Conforme isso está representado ali na figura 1, tá vendo? Mas a gente não vai usar a figura 1, tá? Porque a figura 2 é muito mais agradável de se utilizar. Então, as forças aplicadas sobre o mesmo sistema, visto de cima, estão representadas na imagem 2, ok? Então, olha só. Considerando apenas a força resultante, exercida pelos 3 grupos, o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado, que atua sobre o recipiente, é igual a... Bom, força resultante é igual
a massa vezes a aceleração. E aqui a força resultante, vocês não podem esquecer, que é uma grandeza vetorial. Eu já posso fazer o seguinte, eu posso eliminar esse 40 daqui e dizer que aqui não é 160, e sim 120. Por quê? Porque aí eu já estou anulando uma parte do vetor da direita, que que ocorre por causa desse vetor que aponta para a esquerda. E aqui nós vamos tirar a resultante, aplicando o velho e famoso Teorema de Pitágoras. Então, aqui o vetor resultante, é difícil desenhar uma linha reta aqui, tá? Eu vou tentar dar o meu máximo, ó. Aqui está a força resultante, ok? Então, aplicando Pitágoras, vamos pegar aqui essa forcinha resultante para achar o módulo dela, né? Vai ficar a força resultante ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais o 90 ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a força resultante ao quadrado vai ficar igual a 120 ao quadrado, dá 14.400. Enquanto 90 ao quadrado vai dar 8.100. Opa, aqui não é igual, é mais. Então, mais 8.100. A gente vai somar isso agora e tirar a raiz, né? Então, a força resultante vai ficar raiz quadrada. A soma disso vai dar 22.500. É isso. Tirando a raiz, essa força resultante dá 150 newtons. Ele deu a massa para a gente. Então, se a gente quiser calcular a aceleração, né, o módulo dela, vamos fazer aqui embaixo, força resultante é m vezes a. Então, 150 é igual a 100 vezes a aceleração. O 100 passa para o outro lado dividindo, não é verdade? Isso vai ficar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Gabarito letra C. E vamos agora para a última questão. Em uma praça, uma criança com massa de 30 kg desce por um escorrega. A altura considerada do topo do escorrega até o seu ponto mais baixo é de 2 metros, como ilustra a figura a seguir. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que, durante a descida da criança, ocorre uma perda de energia mecânica de 60%. Muito importante isso, tá? Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, a velocidade da criança em metros por segundo é igual a... Veja bem, a gente vai começar analisando esse ponto aqui de cima, vamos chamar de ponto A, e depois a gente vem para o ponto de baixo, que vai ser o ponto B. Então, aqui do ladinho, ó, vamos falar do ponto A. No ponto A, ele só tem altura, e assumindo que ele parte do repouso, a energia mecânica no ponto A, então vai ser a própria energia potencial gravitacional. Então, fazendo as contas aqui, a massa 30, a gravidade 10, a altura 2 metros, isso vai dar 600 joules. Porém, ele não vai chegar com essa energia toda aqui embaixo. Ele vai ter uma perda de 60%. Se ele perde 60%, significa que lá no ponto B, ele vai chegar com uma energia mecânica de 40% da energia mecânica do ponto A. Correto? Porque se perdeu 60, sobraram 40. Então, e a energia mecânica que ele atinge no ponto B, como ele desce toda aquela altura de 2 metros e ele consegue atingir uma determinada velocidade, vai ficar mv ao quadrado sobre 2. 40%, 0,4 vezes 600. Tá legal? Então, vamos substituir aqui. A massa vai ficar 30 vezes v ao quadrado. Eu já vou pegar esse 2zinho do denominador que está aqui, ó, e já vou passar, ó, lá para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar só o 30 v ao quadrado é igual 0,4 vezes 600 dá 240. Isso tudo multiplicando 2.
Então, V ao quadrado é igual. Eu vou deixar esse 240 vezes 2 assim e vou dividir por 30. Por quê? Aqui, ó, a gente já pode cancelar esse cara com esse aqui, fica 8. Então, o V ao quadrado vai dar 16. Logo, V é a raiz de 16, uma velocidade de 4 metros por segundo. Gabarito é letra A. Se você gostou, já curte o videozinho, já ajuda aí a compartilhar o meu trabalho, divulga bastante para a galera, para esse gabarito chegar no máximo de pessoas possível, tudo bem? Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal!